Ouçam todos, esta deve ser uma das histórias mais loucas que já narrei em um tempo. Essa mulher não desistiu de tentar recuperar o marido depois de tê-lo traído. Vou manter meus comentários no mínimo, se houver algum. Estive com Carmen por 18 anos, quase 2 décadas de memórias compartilhadas, jantares e feriados. No entanto, recentemente, as coisas começaram a parecer estranhas. Viajo muito devido ao meu trabalho como especialista em segurança cibernética, muitas vezes deixando a casa sob os cuidados de Carmen. Foi então que notei o comportamento estranho do nosso sistema de segurança. Ele ficava offline por horas sem motivo aparente. Quando perguntei a Carmen, ela parecia sem pistas, dizendo que não mexeu e mencionou possíveis quedas de energia. Mas algo não estava certo, então decidi investigar. Liguei para nosso vizinho, um cara amigável sempre interessado nos acontecimentos do bairro. Ele me disse que não houve quedas de energia recentemente, algo que eu já sabia, mas eu queria falar com alguém na vizinhança. Isso me fez pensar. Em vez de confrontar Carmen com essa discrepância, anotei como uma pequena peça em um padrão de comportamento intrigante que estava se formando. Na próxima viagem, decidi agir. Esperei até Carmen sair para um dia de spa com suas amigas e instalei câmeras adicionais, tanto internas quanto externas. Elas estavam escondidas, para não serem notadas por olhos não treinados. Eu queria saber o que estava acontecendo quando eu não estava por perto, e isso parecia ser a única maneira. Uma semana depois, outra viagem de negócios surgiu. Como esperado, o sistema de segurança ficou offline na mesma hora de sempre. Mas desta vez eu estava preparado. As câmeras internas eram meus olhos dentro de casa, mostrando claramente o que estava acontecendo. Carmen estava desativando o sistema deliberadamente todas as noites, exatamente no mesmo horário. Foi um choque, uma traição de tudo o que construímos ao longo dos anos, mas eu não a confrontei. Optei por agir em silêncio. Chamei um advogado e iniciei o processo de divórcio. Precisava lidar com isso com precisão e cuidado para minha própria paz de espírito. Carmen foi visitar seus pais por alguns dias, foi quando me mudei temporariamente. Não estava abandonando minha casa, simplesmente não conseguia suportar a ideia de compartilhar o espaço com ela depois de saber a verdade. Quando ela voltou, estava confusa com a minha ausência, fazendo perguntas para entender o que estava acontecendo. Mantive minhas respostas curtas e vagas, dizendo a ela que logo descobriria. O dia em que foi servida com os papéis do divórcio em seu trabalho, onde é gerente de filial em um banco, deve ter sido um choque para ela. Posso imaginar o rosto dela, a confusão, a realização afundando aos poucos. Seu advogado me retratou como marido negligente durante a audiência de divórcio, mas as evidências eram inegáveis. O juiz enxergou através da fachada, e foi o fim do jogo para Carmen. Após o divórcio, ela tentou se desculpar, mas eu não estava pronto para ouvir. A traição era profunda, a ferida ainda estava fresca. Expus suas ações para nosso círculo de amigos e o dela também. Alguns podem dizer que foi mesquinho, mas eu precisava fazer isso para fechar aquele capítulo da minha vida. A solicitação dela por pensão foi negada. O juiz viu o uso indevido de nossas economias, saindo para jantares, comprando coisas para ele. Foi mais uma peça do quebra-cabeça, outra traição de nossa vida compartilhada. Em divórcios, transparência financeira é essencial. Isso foi algo que aprendi ao longo do processo, contas bancárias, economias, tudo vem à tona no final. A única coisa que Carmen recebeu foi metade do valor da casa quando a vendemos, um preço pequeno a pagar pela tranquilidade que eventualmente encontrei. Nunca descobri quem era o cara. De alguma forma, ele era astuto. Seu rosto nunca aparecia nas filmagens, sempre usava um capuz ou ficava de costas para a câmera. Depois do divórcio e da venda da casa, comecei a me exercitar mais, cuidando tanto do meu corpo quanto da minha mente. As corridas de manhã pareciam me proporcionar clareza mental antes de começar meu dia. Cerca de 3 meses após o divórcio, enquanto estava no supermercado, senti um toque no meu ombro. Era Carmen. Ela queria conversar, mas eu não tinha nada a dizer naquele momento. Insistiu, disse a ela que estava perdendo tempo, mas ela não desistiu.
Dei-lhe 1 minuto. Ela começou a dizer que estava solitária, que não estava pensando direito, que os amigos a influenciaram um pouco. Balancei a cabeça e me afastei. Poucos dias depois, mudei meu número. Não tinha nada a dizer a ela. Ainda estava com raiva. Me entreguei ao meu trabalho. Ainda viajava muito por conta do trabalho e até conheci algumas mulheres enquanto estava longe. Um dia, quando voltei de uma viagem de negócios, encontrei um grande envelope na minha porta. Não sabia de quem era e não estava esperando um pacote. Era um cartão de memória e um bilhete da minha ex-esposa. Pensei, no que diabos? Eu não dei meu endereço para essa mulher. Como ela me encontrou? Estava hesitante em colocar o cartão de memória no meu computador, com medo de que pudesse ter um vírus. Usei um computador antigo que ainda funcionava para reproduzir o cartão de memória. Era minha ex-mulher tirando selfies de lingerie, dizendo que sentia minha falta. Destruí tudo. O que a faz pensar que eu a tocaria novamente? Queria ligar para ela e dizer para parar de me contatar, mas não queria dar a ela meu novo número. Avançando um mês, eu estava entrando no meu escritório em casa às 7 horas da manhã, e adivinha quem estava me esperando no saguão? Quando ela me viu, levantou-se. Levantei a mão e disse não, pedi para ela sair. Disse que não tinha nada a dizer. Ela pediu de novo, eu disse não. Ela saiu com o olhar mais frio que já vi. Quando ela saiu, nosso segurança olhou para mim e disse, cara, você precisa tomar algumas precauções com essa mulher. Ele começou a me contar que minha ex-mulher estava aparecendo muito, perguntando por mim. Disse que ela ficava no estacionamento por pelo menos 2 a 3 horas, procurando por mim. Pensei comigo mesmo, ela não tem um emprego? Isso não foi a última vez que vi minha ex-mulher. Ela acabou aparecendo na minha casa às 3 horas e 16 minutos da manhã um dia, batendo na minha porta. Agora ela estava começando a me assustar. Quando namorávamos, ela nunca exibiu esse tipo de comportamento. Disse a ela para se afastar da minha porta. Em seguida, ela grita o você e joga um tijolo pela minha janela. Chamei a polícia e fiz um relatório. Algumas horas depois, fui até a delegacia para solicitar uma ordem de restrição. Recebi uma ordem temporária de restrição. Não vi ou ouvi falar da minha ex-mulher por pelo menos 2 meses. Estava no trabalho um dia e recebi uma ligação do nosso segurança dizendo que tinha uma visitante. Disse que não era minha ex-mulher, mas uma amiga dela. Ela começa a me dizer que minha ex-mulher enlouqueceu. Contou que, depois de rejeitar as investidas dela, ela se tornou obcecada e me disse para ter cuidado. Depois, mostrou-me mensagens de texto que minha ex-mulher enviou para ela. Em uma delas, ela dizia que não desistiria de tentar me reconquistar. Bem, depois disso, fui para casa mais cedo naquele dia e instalei novas câmeras na casa e comprei um novo sistema de segurança. É aqui que estou agora, se tiver mais atualizações.